Às 15h03 do dia 2 de maio de 2016, neste auditório, declara abertos os trabalhos da segunda reunião da Comissão Especial de Inquérito, criada nos termos do requerimento número 281 de 2016, para averiguação de fatos relacionados à administração financeira e orçamentária do município, que constituem, em tese, fortes indícios de prática de infração política administrativa pelo senhor prefeito municipal Fernão da Silva Leme, conforme especifica. Registramos que se encontram presentes os vereadores integrantes desta comissão especial de inquérito, nomeados pelo ato da presidência número 26 de 27 de abril de 2016. Antônio Bugalu, Rita Vale, vereador Natanael Ananias, vereador Miguel Lopes, vereador Gabriel. Deliberação de ata da reunião anterior. Está em discussão a ata da primeira reunião da presente Comissão Especial de Inquérito, realizada em 29 de abril de 2016. Não havendo manifestações, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam à comissão. A ata está aprovada. Quero registrar aqui desde já a presença da senhora Huguete Teodoro, vice-prefeita e secretária municipal de educação, na pessoa dela, os demais funcionários e secretários do executivo aqui presentes. Pauta da presente reunião. Registramos também a presença da vereadora Gi aqui. Agradecemos também a participação. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 96 do Regimento Interno, a segunda reunião é destinada exclusivamente a ouvir o autor do requerimento que deu origem à Comissão Especial de Inquérito, a fim de que sejam conhecidos pormenorizamente os motivos do pedido de abertura da investigação, considerando-se, para efeitos regimentais, como autor e primeiro signatário, neste caso, o vereador Paulo Mário de Arruda de Vasconcelos. Eu queria, então, conforme já foi lido e exclusivamente esta pauta, passar a palavra aí ao vereador Paulo Mário de Arruda Vasconcelos, que autor do requerimento. Bem, boa tarde a todos. Eu vi a nomeação da comissão, assisti atentamente na semana passada. Quer dizer que me sinto bastante seguro com o Natanael, com o Miguel, com o Gabriel, com a Rita, com o Bugalu, tendo o Gabriel como presidente e o Miguel como relator. O motivo que levou a minha confecção do requerimento foi baseado num tripé. Esse tripé é o cancelamento de empenhos, automaticamente a quebra de contrato, mascaramento das informações, ou seja, burla, e que eu dei o nome de pedaladas. Eu queria começar dizendo o seguinte: o que eu acho que, na minha modéstia apreciação e no meu modesto conhecimento sobre a confecção de orçamento, as contas públicas, eu queria puxar um pouco a memória dos senhores, que já faz algum tempo, se não fizer ano, eu venho insistentemente
acompanhando e apresentando em plenário o déficit da prefeitura. E, logicamente, existem várias análises em cima disso. Eu venho apresentando a minha, onde eu sempre chamava a atenção de que a dívida vencida da prefeitura estava muito alta e que eu tinha uma preocupação muito grande sobre isso. A primeira vez que apresentei um número e fui contestado dizendo que era bem abaixo, que era 11 milhões. Na época, eu, se não me engano, apresentei 28, 29, não me lembro o número correto. Depois, houve um encontro aqui da secretária, onde fez uma apresentação. Este número já passou de 11 para 19. E depois, eu continuei afirmando a minha preocupação e apresentei que hoje, e não tenho receio nenhum de falar, que a dívida vencida da prefeitura oscila entre 45 e 50 milhões de reais. Uma coisa é o déficit financeiro, outra coisa é a dívida vencida. Aí, em novembro, eu apresentei este relatório, que os senhores lembram bem, ou seja, em novembro tinha um déficit de 36 milhões. Eu falava que eu estava bastante preocupado com a folha de pagamento da prefeitura, com o 13º. E, quando chega em dezembro, o déficit cai para 9 milhões e 400. Falei, só pode ter cancelado os empenhos. Quando chega em janeiro, este déficit volta a 88 milhões de reais. Foi isso que eu apresentei lá em plenário. E daí eu fui dar uma analisada melhor e vi o cancelamento de vários empenhos. Ou seja, no mês de dezembro, eu entendo, e é isso que a comissão vai apurar, exatamente que só foi feito o empenho da folha de pagamento, nada além disso. E os demais todos cancelados e refeitos no mês de janeiro. Eu entendo que o cancelamento de empenho de obras em andamento é quebra de contrato. Essa é a minha análise. O que é isso? Será que a parte contrária sabe de que houve uma quebra de contrato, houve um cancelamento do empenho e refeito? Não se esqueçam que o exercício da prefeitura terminou dia 30 de dezembro e retornou no dia 4 de dezembro. Portanto, há um vácuo aí de janeiro de 2016, desculpa. Há um vácuo aí de quase uma semana. Então, houve uma quebra desse contrato. E eu pergunto, a parte contrária sabe disso? A outra parte? O exemplo que eu cito no requerimento é exatamente a obra do Colégio São Luís, aonde a verba veio do DAD, é uma verba carimbada, existe uma licitação feita, existe uma... Como é que é o nome da empresa? Esqueci agora. Flarco? Plaza. Isso. E esta verba, esse contrato foi quebrado e depois refeito. Agora pergunto eu, se a empresa ficar sabendo, aqueles compromissos anteriores que ela tinha assumido na hora de fazer o contrato, irão permanecer na ótica dela? Deixa o ponto de interrogação, porque quebrou-se o contrato. Além disso, no portal de transparência do Tribunal de Contas da Prefeitura de Bragança, eu vi lá, é o cancelamento de mais de 400 empenhos, o que me deixa bastante preocupado. Por quê? É uma fórmula, repito, já disse, de passar uma informação, de burlar uma informação ao contribuinte, ao cidadão e a nós mesmos, vereadores. Porque não passa a real informação do que está acontecendo naquele momento. Então, este é o que é uma parte do meu tripé. As duas primeiras partes. A terceira
é exatamente esta de não passar, que eu dei o nome de pedalada, que é exatamente de burlar a informação ao cidadão, às pessoas, que deixam e vão lá no site para ver, para saber como é que anda. É uma maneira de maquiar como é que está a real situação da prefeitura, como é que está a real situação das finanças da prefeitura. Isto, o cancelamento, gera um desequilíbrio nas contas da prefeitura, gera, comprovado através de uma atitude e do déficit da prefeitura. Então, diante disso, eu vejo a minha preocupação, que a nossa preocupação é fiscalizatória. Não estamos aqui para prejudicar ninguém, para mostrar que alguém sabe mais que alguém sabe, é mais competente que A, B ou C, nada disso. Simplesmente fazendo uma fiscalização e apresentar a real situação de como se encontra a finança da prefeitura. Se nós ficarmos aqui com pedido de informações, um atrás do outro, nós vamos passar o ano inteiro, não vamos ter as respostas necessárias sobre isso. Eu já alertei aqui um pouco antes, que eu vi no site mais de 400 empenhos cancelados. Então, se você começa a perguntar um por um, se você vai atrás de um por um, se você vai mexer um por um, não termina e nós não fazemos absolutamente nada. A comissão é exatamente para dar andamento e dar agilidade na investigação. Se estiver correto, tudo bem, fizemos a nossa parte. Se não estiver correto, os caminhos, todo mundo sabe como é que deve ser e como é que deve ser encaminhado tudo isso. Eu parece que vi o Miguel querendo fazer pergunta. Não, eu queria falar para o senhor, se o senhor pudesse ser mais objetivo, não entrar muito no pedido de informação, responde, não responde. Eu acho que o depoimento, o senhor veio aqui fazer uma denúncia, né? Que ficasse só na denúncia. Senão depois, para a gente ler tudo isso daí, se aprofundar em tudo isso daí, não sei se o senhor presidente e os demais vereadores concordam comigo, mas que fosse mais objetivo na denúncia. Bom, então vamos lá. O orçamento da prefeitura do ano de 2015, por volta de 456 milhões de reais, ele foi inteirinho realizado. Inclusive, a previsão de 6,5% de inflação. O que é isso? Isso significa que tudo que foi colocado no papel, se fosse planejado, poderia deixar a situação completamente normal. Não existe nada diferente do que foi colocado no papel com relação ao orçamento da prefeitura. Então, diante disso, o que gerou todo esse déficit? O que gerou toda essa confusão que todo cidadão constata isso no seu dia a dia? Luz apagada, não tem Natal, não tem Carnaval, corta-se ecoterapia, assim por diante, todo mundo já sabe disso. Então, no dia a dia, é mato na cidade, não se corta, não se tampa buraco. Então, todo dia, as pessoas constatam, e elas precisam ter essa informação. Então, a SEI é exatamente para isso, agilizar esse tipo de investigação, esse tipo de apuração, e prestar contas à população. É isso, é por aquilo, de fato está errado, não está errado, o Paulo Mário está enganado, a prefeitura se enganou. Então, eu não penso em maldade de hora nenhuma, eu penso, sim, na apuração. Isso que faz necessário nesse momento, e por isso que fiz o ofício baseado no tripé que eu disse e repito. Cancelamento de empenhos, quebra de contrato, e a maneira mais fácil de tentar burlar uma informação para a população que entra e vai fazer a investigação. Esta SEI vai garantir à próxima administração como é que está a real situação, vai entregar totalmente justificada qualquer coisa que tenha sido feita com relação a essa SEI perante a população, os erros ou desacertos que haja na prefeitura. Estou aberto para fazer qualquer tipo de pergunta, não sei se esqueci de falar alguma coisa aqui.
Vereador, vereador Paulo Ou Mário, não? você disse que é um tripé, né, a composição que levou você a fazer essa denúncia. Sim. Você falou em cancelamento de empenho, quebra de contrato, qual seria a outra? São 3. Cancelamento de empenho, Sim. automaticamente quebra de contrato e burlar as informações através de tudo isso no portal Transparência, no balancete, no balanço apresentado, no portal e etc. Senhor presidente, Pois. não é bem uma pergunta. Se fosse da vontade deste vereador, não estava acontecendo isto hoje aqui. Eu defendi que nós tínhamos que contratar uma empresa, um escritório especializado, mas foi voto vencido. Então, até o doutor Romeu não se encontrava aqui. Não sei se o senhor, a semana passada nós pedimos, né, que fosse feita essa licitação para que isso acontecesse, para que tivéssemos um acompanhamento aqui, para não cometermos injustiça e não julgar antecipadamente ninguém. Está em andamento isso? Como que está isso? Mais ou menos o prazo? Antes de entrar nesse detalhe aí esse assunto do Miguel, queria ver com o vereador Paulo Martins se tem mais alguma colocação para a gente... Eu queria só deixar que eu não quero nem fazer uma afirmativa, mas eu olhando, eu vi um cancelamento, mas não tenho certeza, porque não dá para apurar, de empenho processado. Eu queria que vocês anotassem isso, porque isso é fundamental nessa pesquisa. Com relação a, se o presidente me permite, eu queria fazer uma colocação em cima do que o Miguel falou agora. Tá. Eu sou favorável a essa contratação, viu, Miguel? Embora a decisão seja dos senhores, eu quero isso o mais isento possível. Que não favoreça a Câmara, que não favoreça a Prefeitura, mas sim apure-se quem tiver realmente errado nessa história, quem se enganou e que apresente para a sociedade. Eu não tenho medo nenhum de assumir qualquer tipo de erro, qualquer tipo de afirmação ou não, porque não estou levantando um questionamento. Em momento algum, eu só afirmo no transcorrer que a dívida vencida da Prefeitura é de 45 a 50, sem medo de errar. Esta é a minha colocação e parabéns pela sua postura, que eu acho que essa isenção é fundamental. Quero agradecer aí ao vereador Paulo Mário, acho que damos por encerrado o depoimento do senhor. O próximo passo nosso aqui seria realmente para agendarmos a próxima reunião com horário, já passar para os demais aqui. Só que devido a esse assunto que ficou pendente, o doutor Romeu não estava aí, mas acho que ele tomou a par, queria ouvir um pouquinho o senhor, doutor, com relação a essa equipe técnica aí, imparcial, para nos acompanhar. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes. Bom, a questão da contratação dessa empresa de assessoria específica para poder orientar todos os vereadores que compõem essa comissão, ela me parece ser imprescindível. E o momento também, eu acho que, embora o vereador Miguel Lopes tenha sugerido que fosse adiado antecipadamente, ou seja, antes da oitiva do denunciante, que é o vereador Paulo Mário, embora pudesse ser prudente ou salutar, para poder instruir um pouco melhor a comissão, eu também entendo que, dado o grau de complexidade que o vereador Paulo Mário traz ao conhecimento dessa comissão, por meio de uma denúncia, o fundamento que vai permitir com que essa comissão delibere, e caso venha a aprovar a contratação dessa empresa, é recomendável que seja amanhã, de imediato na sessão, protocolizado um requerimento para ser deliberado um adiamento no andamento dessa comissão, para que seja suspenso os prazos, por um período que eu recomendo mínimo de 40 dias. E por qual razão? Nós temos que pelo menos ter uns 10 dias úteis para que nós possamos trazer aos autos do certame, no mínimo 3 orçamentos,
para que a gente possa definir a modalidade da licitação e, tendo esses valores praticados em 3 orçamentos, nós vamos ter o limite. Se caso entendermos que, eu imagino que a gente atinja aí 80 mil reais, seja satisfatório para a contratação de uma empresa dessa natureza, aí a gente vai instituir um procedimento licitatório na modalidade de convite. Aí nós temos mais 15 dias para publicar esse edital e mais 15 dias para julgar. Então, consequentemente, já decorreram-se 40 dias. Seria um prazo razoável para que essa a comissão tenha essa empresa e que possa contratá-las. Tão logo contrate-se essa empresa, aí eles vão tomar conhecimento do teor de toda essa denúncia e vão poder instruí-los no sentido dos encaminhamentos. Então, eu penso que a primeira medida seria o requerimento, pedindo a suspensão dos prazos da tramitação dessa comissão por pelo menos 40 dias, até que se obtenha a contratação. Então, logo haja essa contratação, reúne-se novamente para poder marcar a próxima, e aí vai ser já caminhando para a instrução. Perfeito? Maravilha. Eu insisto nisso, senhor presidente, vou tentar esclarecer aqui por que eu falei isso e fui até um pouco criticado, porque é visível que nenhum, eu acho, dos 19 vereadores é formado nesta área. E se tivéssemos especialista nessa área aqui, seria vereador. Poderia ser suspeita também em opinar, em relatar ou falar, né? Ah, mas vão gastar a fortuna de novo para investigar, para tentar errar o mínimo possível, procurar não cometer injustiça, que venha uma empresa séria, né? Estamos falando aqui de uma licitação, né? Porque tem 10, 12 partidos aqui dentro desta casa. Mesmo que tivesse esse especialista, eu acho que seria estranho. Temos aqui a Valdênia na finanças, ótima profissional, mas também, se fosse para ela fazer parte, somente ela, também não sou favorável. Como não podemos também acreditar em tudo que a secretária vai fazer a defesa dela. Ela tem confiança no trabalho dela, como a Valdena tem confiança no trabalho dela, então tem que vir uma pessoa, uma empresa de fora aí para auxiliar isso e tentar fazer justiça. Foi por isso que eu pedi isso e insisto nisso. Eu acho que não temos condições, se não fosse assim, não teríamos condições, na opinião deste vereador, de abrir esta SEI. Né? Pelo menos é isso que eu penso. Vereadora Rita. Boa tarde a todos. Doutor Romeu, o senhor mencionou o valor de 80 mil reais. Qual seria a base desse valor ao que o senhor se remete? A pesquisa. A pesquisa? Então, eu já recomendei para que a Lazinha já iniciasse, aí no setor do administrativo, uma pesquisa no mercado dessas empresas especializadas nessa assessoria, para que ela possa colher alguns valores. Então, logo ela colhe esses valores, nós vamos ter ideia da modalidade. Lembrando que eu citei, a título de exemplo, a modalidade do convite, por conta de que eu imagino que por 90 dias não vai ultrapassar 80 mil reais. É verdade que, se eu estiver equivocado e que se os valores ultrapassar 80 mil reais, nós vamos ter que pender para outra modalidade licitatória, cujo prazo vai ser de 40 a 45 dias. Mas daí nada se impede de prorrogar isso. Qual seria a diferença entre a carta convite, os 80 mil reais, e o processo licitatório? O valor, vereador, o que limita na licitação, 80 mil reais é o valor permitido para se licitar na modalidade convite, que é uma modalidade mais célere. Ok. Ao passo que a concorrência já é um pouco mais complexa, daí demanda um pouco mais de prazo, só que daí não existe valor. Em concorrência pode se contratar qualquer valor, de 81 a 1 milhão. Perfeito? Mas eu quero imaginar, até não é do meu setor, mas eu dei uma olhadinha por alto e os valores não chegam a ultrapassar isso aí em 3 meses, entendeu? A não ser que, após essa pesquisa feita pelo setor próprio da casa, constatar que nenhuma delas é inferior a 80 mil, nós vamos ter que abrir uma licitação na modalidade de concorrência.
Mas essa pesquisa, essas pesquisas de orçamento, ela é condicio sine qua non, é exigência, é requisito de existência e validade para se instruir o processo licitatório. Porque é ali que vamos obter o norte do valor que nós vamos buscar no mercado, sempre buscando o menor preço, entendeu? Ok. Aí no edital que vai se convocar ou a carta ou o processo licitatório, os itens a serem preenchidos pela empresa... Objeto, vereador. Objeto. O objeto da empresa, que é o diferencial. Os demais requisitos são todos padrões da exigência para participar na licitação. O que vai diferenciar é o objeto. Ou qual é o objeto que a administração está a contratar. Entendeu? Essa assessoria especializada em finanças, orçamento, para poder assessorar essa comissão que foi montada em decorrência do requerimento número 281, de autoria do vereador Paulo Mário Arruda Vasconcelos, que vai seguir junto, entendeu? Dando um parâmetro de toda a atividade que eles vão ter que prestar na modalidade de serviço para vocês aí, a título de assessoria. Ok. Então, faremos conforme a orientação do jurídico aqui, a assessoria amanhã já protocola o requerimento na sessão e o trabalho fica suspenso aí até a contratação dessa equipe técnica. Então, não temos data nova, não temos data definida da comissão. Vamos esperar essa licitação para depois marcarmos novamente a próxima reunião da comissão, certo? Só, presidente, o senhor pode deixar pré-agendado uma próxima reunião para a primeira data aí, imediatamente após a contratação, entendeu? O senhor já deixa gravado em ata que tão logo a Câmara tem haja essa contratação, na mesma semana a gente já tem... Exatamente. Mesma semana a gente já tem aí a data definida. Exatamente. E lembrando que daí, com a retomada do prazo, a comissão vai se contar o prazo da primeira reunião que operou, você acha que foi na sexta? Na sexta, Vai hoje, contar seu prazo até hoje, e a partir de amanhã, daí, fica se for suspenso aprovado, por suspende. 40 dias. E Depois aí vai contar o começa restante. a correr Ok? de novo o prazo. Não, a pergunta do vereador Paulo Mário aqui é se já define quem vai ser ouvido. Não, por quê? Essa próxima reunião, só para efeito de esclarecimento, até para os que estão presentes aqui, a próxima reunião, que tão logo tem essa contratação, ela vai ser exatamente para se adotar um roteiro de trabalho e iniciar-se a instrução. Perfeito? Então vai ser um momento oportuno mesmo, do ponto de vista procedimental. A próxima reunião dessa comissão especial de inquérito, ela destina-se para se deliberar a adoção de um roteiro de trabalho para se atingir a instrução do processo, e daí vocês vão ter uma ideia de adoção e vão começar a convocar os eventuais servidores e agentes políticos envolvidos para poder fazer as suas respectivas Então, oitivas. esperar primeiro a licitação, né, senhor presidente? Por isso que eu falei que não tem data definida, né? O denunciante está um pouco afoito aí, um pouco apressado aí, mas vamos com calma. Não temos data definida. Já está querendo saber, nem licitou ainda, já está querendo saber quem vai ouvir? Não. Calma. Então, acho que ficamos acordados assim. A próxima reunião não tem data definida devido aí à suspensão dos trabalhos por 40 dias. Quero deixar registrado aqui a presença do vereador Jorge, padre Josemildo, Léo e Rafael, que esteve aqui, e os demais presentes que constam na lista aqui também de presença. Agradeço a todos. Às 15h37, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião, desejando a todos uma boa tarde.